Olá, pessoas! Eu sou a Natasha, este é o Redemoinhando e hoje eu vim fazer com vocês uma tag original chamada Livros para Conhecer o Brasil. Gente, a ideia dessa tag veio de uma lista que eu li na internet, era uma lista em inglês, e era assim, se você fosse viajar para um determinado país, qual livro você deveria ler antes de ir, para meio que já conhecer uma parte da cultura desse país. E não tinha sobre o Brasil. Se eu achar essa reportagem, eu coloco aí na descrição do vídeo, tá? Essa lista. E aí eu fiquei pensando, se um estrangeiro viesse para o Brasil, qual livro eu recomendaria que seria, assim, muito representativo do nosso povo, da nossa cultura, ou de uma região do Brasil, enfim. E aí eu, obviamente, não cheguei a um livro só. Vocês já me conhecem, né? Na verdade, eu cheguei a 5 livros, porque alguns são muito regionais. Então eu vou indicar 3 mais regionais e 2 que eu considero bastante universais, no que diz respeito ao Brasil. Então, se alguém viesse viajar para o Brasil, um dos primeiros autores que eu recomendaria para conhecer um pouco melhor o nosso povo e a nossa história seria o Érico Veríssimo. E eu recomendaria os livros O Continente. Um livro só, né? Mas na verdade essa edição que eu tenho ele divide em 2 volumes. São 2 livros grandes. Na verdade, esses 2 livros fazem parte de uma trilogia chamada O Tempo e o Vento. Aliás, aqui no canal tem vários vídeos sobre o Tempo e o Vento. E é a saga de uma família, a família Terra Cambará. Só que é uma saga de uma família que vai desde, acho que é 1700 e alguma coisa, até os anos que o Érico Veríssimo escreveu, século XX, e se passa no sul do Brasil. Então tem muitas coisas regionais do sul do Brasil. A escrita é deliciosa, vale a pena. Eu acho que todos os brasileiros tinham que ler esse livro. Aliás, todos esses que eu vou mostrar, porque eles nos dão uma outra visão das que a gente já tem, né? Da visão que a gente já tem sobre o nosso país. Esses livros nos trazem uma riqueza de olhar que às vezes nos falta. Então, o Érico Veríssimo fala muito sobre o Rio Grande do Sul e o povo gaúcho, que é uma parte muito peculiar do Brasil, historicamente falando. Tem momento que é a América Portuguesa, tem momento que é a América Espanhola, existe uma certa dubiedade ali, e esses livros tratam muito, muito bem disso, e os personagens são demais, enfim, maravilhoso. Mais um que eu acho muito bom para quem vai visitar o Brasil é o Capitães da Areia, do Jorge Amado. O meu exemplar eu emprestei para minha irmã, mas o Capitães da Areia é uma leitura muito fluida e que traz a história de vários meninos de rua em Salvador. Então eu acho que traz um lado do nosso país que não é tão retratado na arte, talvez, né? Porque é óbvio que os estrangeiros sabem que existe o lado da pobreza do Brasil, mas contar isso do ponto de vista de crianças, de adolescentes abandonados, de uma região do Brasil que é bastante turística, eu acho que vale super a pena um estrangeiro ler Capitães da Areia. Mais um que é nordestino e que também é mais regional, mas que é magnífico, o favorito da vida, é o Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. O Morte e Vida Severina é um grande poema, é quase um poema épico, assim, de um retirante que está saindo da sua terra, no interior, no sertão, e indo em direção ao mar. É lindíssimo, gente, esse livro é lindíssimo, esse poema. E é também essa coisa do sofrimento, sabe? De um povo muito, muito maltratado. E ainda assim muito poético. Acho que revela bastante da nossa alma brasileira, entre aspas, se é que isso existe. Então, esses 3 que eu mostrei foram os mais regionalistas. Um do sul, do Rio Grande do Sul, e os outros 2 do Nordeste. O João Cabral de Melo Neto é pernambucano e o Jorge Amado é baiano. Os próximos 2 que eu quero indicar, esses são brasileiros totais, assim. Eu acho difícil a gente conseguir regionalizar essas histórias e essas narrativas que eles contam, apesar de serem localizados no espaço. O primeiro é Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, que é um livro autobiográfico, um diário da Carolina Maria de Jesus, mostrando o cotidiano dela na favela, ou seja, já é um livro muito mais urbano do que os outros, e eu acho que é muito mais atual por causa disso, né? O Brasil perde um pouco o seu traço rural
a partir dos anos 60 do século XX, e eu acho que esse livro é mais representativo da população urbana mesmo. Também vai tratar das questões de pobreza, das desigualdades sociais, que são fundamentais que uma pessoa conheça antes de vir pra cá. Eu amei esse livro, esse é mais um favorito da vida, não tem como. E o último, acho que esse é o mais de todos. Esse cara nem é um dos meus autores favoritos, mas não tem como negar que ele é brilhante. Machado de Assis. E o livro que eu recomendaria para alguém que tivesse vindo viajar para o Brasil é o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu acho que com o Memórias Póstumas, o Machado de Assis conseguiu traduzir tão bem o espírito brasileiro, se é que isso existe, mas ele passeia por muitas classes sociais diferentes, porque todos esses que eu mostrei, acho que com exceção do Continente, do Érico Veríssimo, que trata de uma família que vem de baixo, mas depois enriquece, todos os outros são de classes muito baixas e muito pobres. E o Memórias Póstumas de Brás Cubas já vai falar um pouco da elite, um pouco da classe média, também mostra a classe baixa, representada ali pelos escravos. Então ele passeia por tudo isso de um jeito muito irônico, porque o Brasil é uma grande ironia, né? O Brasil é um país louco, é um país difícil de entender. O Brasil não é para principiantes, e o Machado de Assis sabe disso, né? Ele escreve muito profundamente sobre o brasileiro. Se passa no Rio de Janeiro, né, o Memórias Póstumas, mas eu acho que representa todo mundo. A mentalidade da nossa elite. Eu acho que é um livro até muito filosófico, assim, se você for olhar a fundo. Representa muito bem o povo brasileiro, ele conseguiu mergulhar nisso. Bom, é isso. A proposta da tag, gente, é que cada pessoa escolha o que acha que seria mais representativo do nosso país para indicar para um estrangeiro que estivesse vindo aqui para o Brasil pela primeira vez. E aí nisso vocês podem indicar quantos livros vocês quiserem e também do gênero que vocês quiserem. Vocês viram que eu indiquei um diário, um poema e alguns romances. Então pode ser também livro de contos, crônicas, fiquem aí à vontade. Quero saber aí nos comentários também quem que vocês recomendariam. Pode ser autor também, não só livro, né? Mas eu acho que tem alguns autores muito brasileiros. Aliás, se você for da região centro-oeste ou da região norte, ou conhecer bastante autores dessas regiões, eu gostaria que me indicassem autores, porque eu fico muito no eixo sul-sudeste, leio um pouco de nordestinos também, mas nortistas e centro-oestistas, pessoas do centro-oeste eu não conheço muitas. Então eu fico esperando aí a indicação de vocês. Eu gostaria muito que fizessem essa tag a Ângela, do canal Ao Sol no Quintal, o Humberto, do Primeira Prateleira, a Fran, do canal Prosas e Algo Mais, a Jéssica, do canal Jéssica Matos, a Nath, do Infinitas Leituras, e a Bárbara, do B de Barbárie. Acho que tá bom por enquanto, né? Mas quem quiser fazer, tá livre, fiquem à vontade. Gente, obrigada, um beijo, até o próximo, tchau!